Uma palavra aqui, irmãos, logo após dar continuidade com as oportunidades para os demais irmãos. A palavra do Senhor, meus irmãos, afirma dizendo no livro em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e o verso de 1 e 12 diz assim a palavra do Senhor: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. A distância de um caminho de um sábado era um costume dos judeus. No dia de sábado eles poderiam andar no máximo 1 quilômetro, ou seja, distância de 1 quilômetro. Entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Em outras palavras, os apóstolos Jesus tinha escolhido. Todos, a Bíblia diz que todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Meus queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo. Se nós analisarmos o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que ele vai aparecer em cerca de 91 vezes a palavra Espírito Santo, e é um livro que não termina com amém, ou seja, é a continuidade da obra do Espírito Santo. No capítulo 1, quando Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, ele vai dizer que Jesus Cristo, e tanto ele deu ensinamento, como também na demonstração do poder do Espírito Santo. Depois que Jesus Cristo, depois que ele padeceu, depois que ele foi na cruz do Calvário, e que ele ressuscitou, Lucas escreveu dizendo que ele ainda esteve nesta terra por um espaço de aproximadamente 40 dias ainda. E nesse período ele vai dar ensinamento para os seus discípulos e para os seus apóstolos acerca das coisas do reino de Deus. E uma dessas promessas que Jesus faz, já estando ali nos seus últimos minutos aqui nesta terra, antes de ser levado aos céus, que ele vai revelar no verso de número 8, é a promessa que ele diz que, na verdade, nós, a igreja, receberemos o poder do Espírito Santo. Para quê? Para ser o que? A testemunha de Jesus, para fazer as obras do Senhor, para operar grandes milagres, o nome do Senhor ser exaltado e glorificado entre as nações. E quando o Senhor Jesus, a Bíblia não menciona quantos estavam reunidos com ele ali no monte chamado das Oliveiras. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, verso 5, que ele apareceu depois da ressurreição, cerca de 500 discípulos. Poderia estar ali 500 discípulos, não sei, o número não é mencionado, mas poderia estar ali apenas os 12 apóstolos, Maria, sua mãe e os irmãos de Jesus. Só que Jesus Cristo, ele vai ser elevado aos céus, elevado às alturas, uma nuvem de glória o cercou e encobriu. E eu quero mencionar aqui essa noite a respeito qual foi a ação e a atitude
atitude que os seus discípulos tomaram. Eles voltaram para um cenáculo e reuniram ali. E a Bíblia diz que eles perseveraram unânimes. Unânimes quer dizer em comum acordo. E um propósito, todos em comum acordo. E então começaram a suplicar e a clamar a Deus. Porque eles tinham a promessa que foi dito pelo profeta João Batista, Mateus 3:11 diz. João diz que na verdade, aquele que vem depois de mim, ele é antes de mim. Eu não sou digno nem de curvar e desabar as correias de suas sandálias. Ele é quem vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então eles tinham esta promessa. E Jesus Cristo disse para eles: ficai em Jerusalém. E essa promessa se cumpriria não depois de muitos dias. Foram cerca de 10 dias que eles perseveraram na súplica e na oração. Então, quando nós chegamos em Atos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver o que a Bíblia menciona, que eles estavam todos reunidos naquele cenário. A Bíblia diz que eles já estavam, eles estavam sentados. Então já tinham clamado, já tinham orado e estavam sentados. E a Bíblia diz que de repente veio do céu. No momento em que eles menos esperavam, meus irmãos. Foi de manhã daquele dia. Eu quero dizer para os irmãos: não desistem de perseverar na oração. Não desistem do chamado seu. Persevere na oração. Busque ao Senhor todos os dias. Nossos irmãos e apóstolos, eles foram obedientes a Deus. Foram obedientes. Foram 12 apóstolos que ali estavam, exceto Judas Iscariotes, o traidor. Mas Matias substituiu no lugar dele. E então ele estava lá também no dia de Pentecoste. E estes homens cheios do poder do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, quando receberam o poder do Espírito Santo, eles sacudiram, eles estremeceram, eles abalaram a terra naquela época, meus irmãos. O poder de Deus foi tão grande naquela época, onde se iniciou a igreja primitiva, que quando nós chegamos no capítulo, vou voltar aqui no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quer ver o poder que tem a oração? A Bíblia diz que era posto o homem que era coxo. Em outras palavras, ele já nasceu deficiente, desde o ventre da barriga de sua mãe já nasceu aleijado. E ele era posto à porta daquele templo chamado Formosa, para poder mendigar, para pedir esmola. Só que no momento da oração, às 3 horas da tarde, Pedro e João agora, eles voltam agora, vai entrar no tempo agora, na virtude do poder do Espírito Santo. Eles agora tinham Deus dentro deles, tinham recebido o Espírito Santo. Eles agora não estavam preocupados com as coisas do mundo, mas sim com as coisas concernentes ao reino de Deus. Eles agora estavam preocupados com as coisas do mundo, mas sim preocupados em ganhar algo para Jesus. Então eles vão entrando naquele tempo, meus irmãos, que aquele mendigo vai pedir esmola. O que eles vão dizer com a boca cheia, com a virtude do Espírito Santo: olha para nós aqui, homem, nós não temos ouro, não temos prata não, mas que nós temos agora, nós podemos te dar. É no nome de Jesus Cristo nós levamos e anda. Então tomaram ele pela mão, meus irmãos, ele levantou e começou a glorificar essa mão do Senhor. Aquela aleijada, aquele mendigo que estava lá fora, agora vem entrar no templo a louvar e adorar o Senhor. É isso que é o poder de Deus, é isso que é o reino de Deus. A igreja que ora, a igreja que persevera na santa, a igreja que busca o Senhor, Deus é maravilhoso. A virtude e a graça de Deus, ela desce sobre a igreja. Jesus foi para o deserto, ele foi deserto conduz pelo Espírito Santo. Esse deserto em nossa vida, em que só nós e Deus passamos,
mas é necessário passar pelo deserto para que teus portos levantados e os capacitar nessa terra. Deus amado, ouça, Deus vai te levantar no Egito, Deus vai te levantar no deserto. É no momento da aflição, é no momento da angústia que Deus vai te levantar. Eu creio, meu Deus. Isaías disse, meus irmãos, que Jesus subiu de uma terra seca, não tinha aparência de formosura. Desceu lá no povoado. Mas eu quero dizer para meus queridos amados irmãos, que a igreja que ora, o poder do Espírito Santo se manifesta em nosso meio. Olha o que Deus fez, meus irmãos. Deixa eu falar um pouquinho de Atos Apóstolos no capítulo 5. O poder que tem a oração, e quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, a virtude do Espírito Santo, nós vamos ver que foi tão glorioso os cultos quando começou a igreja primitiva, que já não estavam cabendo as pessoas no templo, já não estavam cabendo o papo dos gentios, estavam superlotados. Sabe por quê? Porque no capítulo 5 diz que as cidades circunvizinhas estavam trazendo pessoas enfermas, pessoas doentes. Imagina que pessoas, não imagina não, é uma verdade verídica, está na Bíblia. No capítulo 5, eu vou ler aqui, já está até aqui em cima, que está no meu coração. Mas escuta aqui, irmãos, ó. Atos Apóstolos capítulo 5, verso número 2, diz assim, ó. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, meus irmãos. O alpendre de Salomão, que era um pátio dos gentios, onde os gentios se reuniam, e quanto aos outros, porém ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha em grande estima. Oh, glória a Deus. O que diz? E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, irmãos. Ali deveria ter aproximadamente 40 a 50 mil pessoas, meus irmãos, naquele culto. Olha que diz, de sorte que transportavam quem? Transportavam quem? Os enfermos. Os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, ou seja, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, projetasse sobre alguns deles. E até cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E um pouco mais adiante diz que o próprio Senhor é quem acrescentava as almas à igreja. Glória a Deus, glória. Então a chave, meus irmãos, para poder vencermos é a oração. A obediência à palavra de Deus e a oração. Esses dias foi eu e o Elcio, no Calvinho, o Kenji, a gente foi no ensinamento sobre obra missionária e eu não sabia. A igreja primitiva, ela foi fundada em Atos Apóstolos. E não a igreja católica. A igreja católica foi fundada pelos romanos no ano de 1325 depois de Cristo. Então a igreja ela foi fundada aqui em Atos dos Apóstolos. E vamos perseverar, meus irmãos, na oração. Vamos orarmos ao Senhor. Vamos buscar almas que estão lá fora. Nós vamos dedicar com amor, joelho no chão e oração, para recebermos esta virtude do Espírito Santo de Deus, para poder levar o Evangelho, a graça
para libertar almas das mãos do diabo. Amém, meus irmãos? Vou tomar muito tempo, não? Mas guarde esta palavra. O poder que tem oração unânime, meus irmãos. Como a igreja ora unanimemente. Amém?